O Senado deve votar hoje o projeto que ajuda a financiar o piso salarial da enfermagem. Brasileiros que moram em outros países falam da experiência de votar no exterior. Persistência da dengue e orçamento apertado são alguns dos desafios da saúde para o próximo presidente da República. Boa tarde, hoje é terça-feira, 4 de outubro. O Senado Notícias está no ar. As atividades do Senado hoje começam à tarde, com reunião de comissão. Vamos ver a pauta aqui no telão. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor tem reunião marcada para daqui a pouco às 2h30. Um dos projetos na pauta prevê o reembolso do valor de frete às empresas que descumprirem o prazo de entrega de produtos definido em contrato. E para as 4 horas está marcada uma sessão de votações no plenário do Senado. Um dos projetos pode ajudar a financiar o piso salarial para profissionais da enfermagem. Vamos voltar ao telão para conferir o que pode ser votado. O primeiro item da pauta permite a estados e municípios realocar para outros programas recursos da área da saúde até o fim de 2022. Esse dinheiro, então, poderá ser usado para financiar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Outro projeto autoriza o Ministério da Defesa a doar ao Exército do Paraguai 20 caminhões revitalizados pelo Exército Brasileiro. Pode ser votado ainda um empréstimo de até 25 milhões de dólares para o município de Criciúma, em Santa Catarina, através do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Outro item prevê crédito externo de até 80 milhões de dólares, firmado entre o município de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a Corporação Andina de Fomento. Como vimos na agenda, o plenário do Senado deve analisar amanhã uma proposta que permite a estados e municípios realocar recursos recebidos para o combate à Covid-19. A proposta permite que estados e municípios paguem o piso salarial dos enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, Distrito Federal e municípios no fim de 2020. Na justificativa do projeto, o senador Luiz Carlos Reins alega que os governos devem ter liberdade de gestão para determinar o uso dos recursos até dezembro de 2022. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça os impactos financeiros da medida. Nas próximas semanas, o Senado deve votar outros projetos para viabilizar o pagamento do piso. Uma pequena correção, esse projeto deve entrar na pauta do plenário na reunião de hoje à tarde. Representante do Conselho Federal de Enfermagem disse que a entidade acompanha os esforços do Congresso para assegurar os recursos para pagamento do piso salarial dos profissionais da categoria. Segundo Daniel Mendes, apesar da demora, os enfermeiros estão confiantes que o parlamento vai aprovar os meios para viabilizar a medida. A gente defende o melhor financiamento para o serviço de saúde, especialmente o serviço de saúde público. O maior empregador da enfermagem brasileira é aquele que atende a população do nosso país e tem sido diferencial, especialmente agora nesse período da pandemia. Então, todos os projetos que estão encaminhados e que vão ser apresentados ou que foram apresentados até o momento são de suma importância para nós. Então, esse projeto de lei complementar 44, que visa fazer o remanejamento de recursos que não foram utilizados no combate à pandemia, ele atende às expectativas como esse socorro emergencial para esse ano de 2022, já tendo a garantia de que para o orçamento do ano que vem, o relator da lei já nos informa que tem esses recursos já disponíveis para serem alocados. Então, nós aqui, mais uma vez, lamentamos a demora, acreditamos na palavra do Congresso Nacional, estamos preocupados por conta desta demora, mas entendemos que sim, é possível, porque o piso salarial ele é constitucional e é viável economicamente. Está pendente de leitura, mas também pode ser votado hoje pelo plenário do Senado a medida provisória que dá novo prazo para que servidores públicos federais migrem para a FUNPRESP, o regime de previdência complementar próprio.
A medida provisória estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. O governo estima que, desta vez, cerca de 292 mil servidores optem pela Previdência Complementar. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 5 de outubro. Para quem decidir migrar até esta data, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. Mas a partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. Eu optei por não migrar para o FUNPRESP porque eu sou servidora pública desde 2002 e, portanto, eu ainda tenho a garantia da aposentadoria com integralidade e paridade. Então, não me parece que essa proposta do FUNPRESP seja vantajosa. Creio que o ponto importante votado na Câmara dos Deputados para verificação no Senado é que o texto original da MP constava que para o servidor que decide migrar para o regime de previdência complementar, o cálculo do benefício usaria 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor, que contribuiu desde julho de 1994. O PLV alterou esta regra, considerando que o cálculo do benefício observará a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contribuído desde a competência de julho de 94. A vigência da MP original vai até 5 de outubro, razão pela qual acreditamos que o Senado deve votar a matéria dentro do prazo, a fim de proporcionar essa nova janela de migração. O texto aprovado na Câmara também transforma a Fundação em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa alteração seria o fim do limite de remuneração dos dirigentes da FUNPRESP. Antes da medida provisória, os salários eram limitados ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39 mil. Não muda nada, porque isso é apenas a formatação jurídica da instituição. Ela continuará cumprindo as mesmas funções. Aliás, desde sempre deveria ter sido de direito privado. Mais 2 senadores deram depoimentos ao Senado Notícias sobre o mandato que começa em 2023. O ex-presidente do Senado, reeleito pelo Amapá, Davi Alcolumbre, e o novo senador pelo estado do Acre, Alan Rick. Precisamos melhorar esse ambiente de geração de emprego no país, precisamos avançar muito nessa política escolar do Brasil, política educacional do país, fortalecer o 5º eixo, a educação técnica profissionalizante. Precisamos trabalhar para que a revalidação dos diplomas médicos de brasileiros formados no exterior seja um avanço, porque sou presidente dessa frente parlamentar mista no Congresso e precisamos cada vez mais padronizar esse processo e fazê-lo mais transparente. Precisamos avançar na legislação ambiental, há muitas reservas no Brasil que precisam ver seus limites revistos, ter seus limites revistos. Compromisso de fazer um novo mandato, um mandato focado na diminuição das desigualdades sociais, um olhar social para a saúde pública do Amapá, sem descuidar das outras áreas, mas tendo a certeza absoluta que nós precisamos fazer do Amapá o estado que todos merecemos. O processo de desenvolvimento econômico do Amapá começa agora. Mais uma missão: gerarmos emprego, gerarmos renda e melhorarmos o ambiente para a gente poder ter um estado mais justo, com menos desigualdade e com mais felicidade. Vamos agora conhecer um pouco mais de 5 dos 27 senadores que foram eleitos domingo. É o nosso segundo quadro com perfis dos novos representantes dos estados do Congresso que estamos exibindo durante esta semana. Camilo Santana vai compor a bancada do Ceará. O representante do Partido dos Trabalhadores tem 54 anos. Foi eleito com 69,73% dos votos. Formado em agronomia, exerceu os cargos de governador do Ceará, deputado estadual e secretário estadual de desenvolvimento agrário de cidades. Augusta Brito, do PT, é a primeira suplente e a segunda, Janaína Farias, também do PT. Damares Alves vai compor a bancada do Distrito Federal. Ela é filiada ao Partido Republicanos e tem 58 anos. Foi eleita com 44,98% dos votos.
É formada em Direito. Ela já ocupou o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já foi pastora. Seu primeiro suplente é Manuel Arruda, do União. O segundo suplente é o pastor Egmar, do PRB. Magno Malta vai compor a bancada do Espírito Santo. Filiado ao Partido Liberal, tem 64 anos. Foi eleito com 41,95% dos votos. Já ocupou os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Malta é pastor evangélico e cantor. Márcia Macedo, do PL, é a suplente de Malta. O segundo suplente é o tenente Emerson, do PTB. Wilder Moraes vai ocupar a bancada do Estado de Goiás. Filiado ao Partido Liberal, tem 54 anos. Foi eleito com 25,25% dos votos. Formado em Engenharia Civil, já ocupou o cargo de senador e secretário de Estado de Infraestrutura. A suplente é Isaura Cardoso, do Partido Liberal. O segundo suplente é Hélio Araújo, do PL. Flávio Dino passa a compor a bancada do Maranhão. Filiado ao PSB, tem 54 anos. Foi eleito com 62,41% dos votos. Formado em Direito, exerceu os cargos de governador do Maranhão, deputado estadual e juiz federal. A suplente é Ana Paula Lobato, do PSB. A segunda suplente é Lurdinha, do PCdoB. Brasileiros que vivem em outros países também foram às urnas no domingo. Foram preparadas e enviadas 989 urnas eletrônicas a 181 países. Em geral, o clima foi tranquilo, mas houve lugares em que a espera nas filas foi longa. Além do aumento da participação do eleitorado, o Itamaraty optou por reduzir o número de locais onde os brasileiros podiam votar, com o argumento de que consultas foram realizadas com consulados do país no exterior. Estamos falando aqui de Oslo, da Noruega. A gente está muito contente porque as eleições aqui correram muito bem. Teve um bom comparecimento em relação aos outros anos. Tivemos bastante pessoas vindo, né? De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, em Lisboa e Paris houve um aumento de cerca de 50% do eleitorado brasileiro. A votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, tranquila, com algumas filas em Lisboa e em Paris, pelo alto comparecimento. É um comparecimento 50 e poucos % a mais do que o comparecimento da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema. Todos os brasileiros residentes na França precisaram ir ao mesmo espaço em Paris, no mesmo prédio e, bom, foi muita gente, se formou uma fila de 2 quilômetros. Eu, por exemplo, passei 3 horas para votar. Eu saí de casa ao meio-dia, voltei às 2 da tarde. Cheguei no local de votação, que foi num local turístico da cidade, e não esperava a fila. Achei que eu ia chegar, que eu ia votar e que ia ser em questão de 10 minutos. Os eleitores destacaram a importância do voto, mesmo para quem não mora no Brasil. Para mim foi uma experiência fantástica, poder votar fora do Brasil, poder exercer o meu papel de cidadão, mesmo não estando no Brasil. Considero importante porque, mesmo morando fora, a gente não deixa de exercer o nosso papel no nosso país, mesmo de maneira indireta. Não são poucos os desafios que o próximo presidente da República terá que enfrentar. No setor da saúde, ainda às voltas com a pandemia do coronavírus, a persistência da dengue, a baixa adesão à vacinação infantil e a necessidade de lidar com imprevistos diante de um orçamento apertado são alguns exemplos. E então, o que fazer? Com quase 80% da população imunizada por completo, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Mesmo em tempo de estiagem, os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste. Menos de 1/4 das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento.
Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e ao mesmo tempo ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período, no pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, né, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, né? E o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, né, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um problema a ser enfrentado pelos futuros presidentes da República é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança. Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer e desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos.
Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões. Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.